todo sonhador um dia realiza os seus sonhos. Bom, eu quero falar sobre algo hoje que em algum momento nós precisamos levar na vida. É compreensível de que existem sonhos que nós precisamos alcançar, mas nesse processo de caminhar para poder alcançarmos nossos sonhos, fica também a situação de que quais são os motivos que nos levam a alcançar os nossos sonhos. A trajetória do alcance dos nossos sonhos, ela pode estar associada a diversos fatores. Nós temos um sonho por alcançar, mas tem outros motivos acoplados dentro desse processo. E são esses motivos que nós precisamos encontrar para que possam tornar-se ainda mais importante o alcance dos nossos sonhos. Eu conto uma história aqui de um jovem, de um casal que vivia numa vila pequena, sem muitas condições econômicas, e esse casal teve o privilégio de ter o seu primeiro filho, e por falta de condições suficientes para poder ajudar, levar essa criança à escola e tornar-se um homem que tenha condições e capacidades para poder ajudar esta família. No nosso contexto africano, nós ao final estudamos para de alguma forma trazer uma diferença dentro das nossas famílias. Estudamos para poder encontrar um trabalho, um emprego que venha então também beneficiar aos nossos que estão ao nosso redor. Mas de alguma situação, alguns de nós não conseguimos enxergar isso. Então, este casal teve seu primeiro filho e estudou a primeira classe, e já não existiam as condições favoráveis para poder continuar a estudar. Essa é uma história de situações que nós temos visto muito no dia a dia, de crianças que são levadas e vão viver com um parente, vão viver com um familiar, para poder talvez também ajudar a família do outro lado da cidade, ou mesmo também para poder ajudar a família que está a entregar a criança porque talvez não tem condições para poder ajudar essa criança a estudar até a 12ª classe, ou mesmo a ingressar à universidade ou a um ensino técnico profissional. Então, esta criança vai vivendo com seus tios, e a criança cresce vivendo ainda com seus tios, mas já jovem, a criança não tinha de forma profunda a realidade social, cultural, econômica dos seus pais, dos seus legítimos pais, porque ela agora já vivia com seus tios desde a meninice, e nesse processo a criança tinha como conhecimento dos seus pais apenas nas cartas que lhe eram enviadas por eles, e também naquelas encomendas de produtos agrícolas que saíam lá de casa, bem fresquinhos, e eram enviados para a criança como demonstração do amor e também do carinho que os pais tinham pela criança. E assim a vida ia caminhando, a vida prosseguia, e quando chegou às férias, depois de passar para a 12ª classe, o jovem teve o privilégio de poder voltar a casa para poder vivenciar, para poder ter a oportunidade também de passar um tempo com seus pais. Chegando lá, ele viu que as condições não eram melhoradas, as condições não eram adequadas, e a ideia que ele tinha ou trazia com relação ao contexto familiar dele acabou mudando, acabou tendo uma perspectiva diferente, e se viu então obrigado de transformar as suas ideias de acordo com a realidade que ele estava se encontrando. Se viu então obrigado também a sonhar mais, não é? A encontrar mais motivos agora, que já eram esses, que era a situação social, cultural da sua família, para poder transformar a sua vida, a fim de
ir atrás de alguma condição para poder ajudar os seus familiares. Com essa história eu quero compreender de que todos nós temos motivos a mais para ir atrás dos nossos sonhos. Todos nós. Não se trata apenas de um sonho particular. Trata-se também de outros agregados, de outros indicadores que favorecem a busca de alcance desses sonhos. Não se trata apenas de um sonho de criança, mas trata-se também de um sonho que venha impactar a vida das outras pessoas. Então, cada um de nós tem o privilégio de parar e pensar: por que eu tenho que alcançar esse sonho? Por que eu tenho que mudar a minha vida? Por que eu tenho que transformar o meu ser? Por que eu tenho que tornar-me melhor? Por que eu tenho que ir atrás de ser alguém diferente? Essas perguntas, particularmente essa pergunta, por quê? Vai fazer com que encontre muitos motivos de não desistir. Vai fazer com que encontre muitas situações que faz com que você não possa dormir, mas que possa acordar no sentido de realização e busca daquilo que são os objetivos e os sonhos traçados. Todos nós temos. A importante informação é essa. Todos nós temos motivos para ir atrás de nossos sonhos. Mas dentro dessa situação, alguns de nós não nos fizemos essa pergunta porque temos medo dessas respostas. Temos medo dessa resposta porque as respostas que nós teremos nos obrigarão então a nos tornar alguém que vá atrás diariamente da realização de seus sonhos. E por conta dessas respostas da pergunta por que eu tenho que me tornar melhor, por que eu tenho que alcançar os meus sonhos, por que eu tenho que ir atrás de transformar a minha vida, a resposta dessas perguntas vão lhe obrigar a ser alguém que realmente tem que ir atrás. E temos medo de fazer essas perguntas porque pensamos que podemos não conseguir e nos sentimos endividados por conta dessa resposta, porque as respostas dessa pergunta fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida. Outras ainda fazem parte do nosso passado. E às vezes nós temos medo de voltarmos ao nosso passado e entendermos ou compreendermos o que terá acontecido. Mas sempre disse, e eu aqui vou usar dessas palavras que sempre nós falamos no nosso dia a dia, de que o passado é para aprender. O passado é para servir de aprendizagem em nossa vida. E é para também nos preparar para um presente e para um futuro. Para estarmos prontos de uma experiência vivida e transformarmos da experiência vivida um processo de resiliência, um processo de transformação, um processo de aprendizagem. E todo aprendizado produz fruto, todo aprendizado produz resultado. Então, a ação que nós vamos fazer diante do passado será a resposta da aprendizagem que nós fizemos ou tivemos neste mesmo passado. Então, quais são as respostas destas perguntas? Por que eu tenho que fazer coisa X com relação àquilo que são as suas conquistas? Por que eu tenho que ir atrás dos meus sonhos? Por quê? Porque eu tenho que mudar a vida do plano X? Porque eu tenho que ajudar pessoa X? Porque eu tenho que inspirar pessoa X? Porque eu tenho que mudar a minha própria vida? Porque eu tenho que superar um passado? Porque eu tenho que passar de uma situação traumática? Porque eu tenho que superar uma situação? São várias as respostas que nós vamos encontrar nesta pergunta. E ao encontrarmos a resposta, nós estamos a nos comprometer em alcançarmos. E o comprometimento faz com que algumas pessoas tenham medo de fazer essas perguntas.
mas nós precisamos ter a oportunidade de termos um encontro com a nossa própria vida e fazermos essas perguntas o mais cedo possível. Temos que fazer essas perguntas o mais cedo possível para nós podermos traçar um plano de ação, para nós começarmos a jornada e aceitarmos os desafios que nós vamos encontrar. Só assim nós teremos a oportunidade de alcançarmos nossos sonhos. Precisamos encontrar mais agregados para que nós não possamos desistir. Porque esta caminhada de ir atrás de sonhos, essa caminhada de transformar a nossa vida, de nos tornarmos melhor, não é uma caminhada fácil, não. É uma caminhada difícil, comprometedora. É uma caminhada que traz consigo dores. Mas é uma caminhada que ao final tem frutos. E esses frutos, quando são produzidos, traz satisfação. Traz muita satisfação. Então, precisamos aceitar tudo que está em volta de nós e precisamos remodelar aquilo que não é de acordo com a nossa necessidade. Por favor, partilhe esse vídeo com amigos, partilhe a página com os amigos, faz com que essa página possa crescer e que também nós possamos melhorar os nossos conteúdos para fazer um bom uso a si e a nós mesmos. Não fazemos vídeos simplesmente para vocês, fazemos vídeos também para nós, porque esses vídeos também nos ajudam a transformar em um aprendizado para nós mesmos. Não se trata de vídeos que venham transformar a sua vida apenas, mas também vídeos que venham transformar a nossa própria vida, né? Falo das pessoas também que apoiam este processo até que nós possamos alcançar aquilo que são os objetivos finais deste canal, que é ajudar você a alcançar seus sonhos, ajudar você a tornar-se alguém melhor cada dia que passa. Então aprendamos com a história do jovem que foi se encontrar com seus pais e encontrou os motivos. E ele agora transformou a sua vida, daquela vida leviana, daquela vida que estava abastada pelas condições do seu tio, para uma vida de alguém de luta constante para mudar também a vida dos seus pais, para mudar a vida da sua família. Também que seja consigo. Você encontre também e tenha a oportunidade de fazer um encontro você com a sua própria vida e encontre mais motivos para transformar ou transformar o seu pensamento, transformar a sua visão em torno daquilo que está ao seu redor, para que você também possa tornar-se alguém mais melhor, transformar também a sua própria vida e você ser alguém que venha alcançar os seus sonhos. Lembre-se, todo sonhador um dia realiza os seus sonhos e acima de tudo, nosso Deus é conosco e nós poderemos alcançar os nossos sonhos de acordo com a sua vontade. Fique bem e até ao próximo vídeo.